Hi, Vivi. How are you doing? Hello, everybody. Good Almost teacher. evening. Welcome to Thank you so one much. more course. This is the IELTS Selfies Preparatory, and it's a É, pleasure to receive all you here. Hi, Igor. Hi, Zimar. Hi, Abraão. Hi, Peter Cadu. Hello. Mestre, viu, gente? O Peter Cadu é o mestre. Ele vai liderar vocês aí nessa jornada. E essa jornada tá especial, hein? Vão ser 2 meses de aula praticamente. Então, esse curso está especial. Oh, hello, William. hello, Nice to teacher. meet you. Nice to meet Então, nós you. vamos começar com as aulas agora em dezembro, para vocês terem assim, mais tempo. Lembrando, gente, que na semana do dia, né, do Natal e na semana do Ano Novo, nós teremos apenas a segunda-feira. Na quarta-feira não teremos. Ok, Victor? Ok. Depois Ok, dessas ok. 2 semanas, mês pronto, que o nosso curso ele é maravilhoso. Victor Cado já fez ele bastante vezes, tá? Então, é um super, super profissional que vai puxar muita conversação de você. Lembrando que esse curso é desejável ter um intermediário, até para que você possa aproveitar o máximo das aulas do Teacher Cadu, que é um professor super Nossa, experiente, que a o gente também é tem. bom, também. Nossa, tem, eu ia falar milhões, mas ainda não chegamos lá, não. Nós temos, assim, milhares de feedback maravilhoso. Já pensou, Peter? Daqui um tempinho, hein? Vamos Ó, chegar nos milhões? milhões, hein? Hey, É. Cadu! Hello, Hi! Jairo. Jairo! Yes! Oh, hello, Jairo. There are Tudo bem, some menino? known faces here. Yeah, we Pois have não, faz um like. monte. Você tem que ver, Cadu, como o seu Jairo está ótimo no inglês, viu? E olha que é uma pessoa que, assim, tem que rebolar para estudar, né, Jairo? Pois é, eu, Não eu é te contei minha fácil a rotina, como é rotina. que é. A rotina do Jairo é, tipo assim, crazy. Crazy. Totally crazy. Mas aquele que quer, eles fazem acontecer, né? Quem tem que correr, E, tipo, quem tem que correr atrás sou eu, né, teacher? eu até queria, sabe, pegar na mãozinha de vocês, mas infelizmente eu não consigo. Eu falo assim, de verdade. Que a gente sabe, né, que a gente vê a vida do lado e tal, incentivando a cada minuto. A gente sabe que isso é muito importante, mas a gente faz de forma geral, porque individual é muito. Então, para ficar um trabalho bom para todos, a gente sempre está usando nossos grupos para comunicação, né? Mas é claro, gente, se você tem alguma dúvida, precisa de alguma atenção especial, você pode chamar a gente no privado, né? E a gente vai atender da melhor forma possível. E o pessoal está entrando aqui ainda, né? Então, eu gostaria que vocês lá no chat, Alex, coloquem lá para mim de onde vocês estão falando. Eu adoro saber quão, assim, cultural que a nossa sala fica nessas aulas Eu de tô dirigindo e não inauguração. vou poder escrever, não, hein, pessoal? Se estiver dirigindo, não precisa digitar, não. É, eu tô no Mas quem não caminhão aqui está, digita agora. aí no chat pra gente. Olha, Paraná, Minas Gerais, Ja- Manaus, nós estamos longe, Americana, São Paulo. Ai, Japão, gente, vocês não sabem. Olha, Campos do Jordão, que Ja- legal! Japan. É, Guaíba, Japan? Rio Grande do Sul. Olha, você veio de norte a sul hoje. Nós estamos de norte a sul. Que orgulho, hein? São Paulo, São João da Boa Vista. Nossa, estamos aí, hein? Brasilzão todo. Já teve gente, né? Gente, assim, cada cantinho do Brasil, assim, tão especial pra gente. Tô aqui, é porque tá chegando, pessoal, viu, gente? Bahia, Eunápolis, Bahia. Eu acho legal quando assim, eu faço alguma viagem, às vezes eu posto assim, nos stories, caminhões, né? Principalmente quando eu vejo aqueles de madeira.
Aí o pessoal fica assim, ah, teacher, eu moro aí pertinho, teacher, tá perto da minha casa. Ou quando eu vou, às vezes, ali na Bahia ou no Espírito Santo, o pessoal fala, teacher, passa aqui. Pessoal, esse curso, você, né, quem já está no grupo oficial, deixa eu até ver aqui, se já está com acesso ao nosso drive do material. Se não tiver, vou pedir a recepção para colocar lá para vocês. Tá. O drive do material já está disponibilizado. São muitos livros, são mais de 100 livros em PDF. Se você tiver a oportunidade de imprimir, maravilha. Se não, vai fazendo o seu acompanhamento com o caderno e o material em PDF mesmo. Nós temos tanto para o IELTS quanto para o CELP. O Teacher, porque assim, o público que a gente tem é para as duas provas, né? Quem vai fazer o IELTS às vezes é porque não tem CELP perto de casa e às vezes não compensa viajar tão longe para fazer o CELP. As duas provas são complexas, tá? São difíceis. Porém, a prova do CELP tem uma complexidade um pouco menor do que a do IELTS. Inclusive, hoje o Teacher Cadu vai explicar um pouco a diferença das duas provas. E durante a aula, ele também explica, né? Por exemplo, principalmente na parte ali da escrita. O IELTS é bem mais complexo, o CELP ele é mais simples. Então, ele vai falar, olha, quem vai fazer o CELP vai fazer o texto assim, assado. Quem for fazer o IELTS vai fazer assim, assado, tá? Tem gente que está vendo outro tipo de prova para fazer, é isso? Que mandaram lá no chat? Ah, aqui, ó, PTE Core. Ele é aceito? Porque a gente não tem experiência com ele. Então, assim, vai para o que já está dando certo mesmo, que é a IELTS do céu, tá? Que são os mais comuns, né? O Ah, PTE Core foi inserido nas provas que são aceitas agora. tá. Esse ainda eu não conheci ainda não. Né? E futuramente, quem sabe, a gente aprende também sobre ela. O PTE Core é semelhante ao TOEFL. Lembrar, difícil, então, tanto quanto. Uhum. Pessoal, lembra sempre de deixar vocês no mute, tá? Porque às vezes pega barulho de. Ah, é porque eu não consigo. Tá? Chega barulho de TV, barulho de gente conversando. Então, deixa no mute. Ok. Tá? Não, Para peraí. conseguir colocar isso. Seria os mais defeitos do corpo. Ei, Lu, põe no mute aí pra gente, Lu. Se eu tire vantagem disso para conseguir o que eu quero. Uma TV ligada aí, viu? Isso. Aí. Sempre deixa no mute porque a gente não controla o barulho que vem de casa, inclusive nas aulas também, tá, gente? Aí na hora de participar, levanta a mão ou chama o professor, mas está ouvindo? Deixa no mute para a gente ter essa organização interna mais fácil, tá? Bom, a gente está preparando o pessoal para o CELP, para o IELTS e para o CELP desde 2018, assim como para as entrevistas também. Né? Teacher Cadu também já está um tempão aqui conosco, então tem bastante experiência, já fez vários e vários simulados. E assim, a nota dele é de dar inveja, né, teacher? Porque para tirar um 8, né, gente, umas menores, por exemplo, lá no ar, para tirar um 8, você pode errar duas questões apenas da prova. Então, assim, e é a mesma prova, tanto para o brasileiro quanto para o próprio estrangeiro, né? Até para o pessoal do Canadá, a prova é a mesma. E eu vou te falar, muitos nativos não conseguem a nota desejada. É como se fosse uma uma prova de português para a gente. A gente fala em português fluente, mas muitas regras, né, Abraão? Muitas coisas é difícil, porque a gente aprende errado também, né? Muita coisa a gente comunica, mas a gente fala errado. Não fala aquele português clássico. Até
É difícil falar o português clássico, e se você estiver conversando com alguém com português assim impecável, você fica até assim com sono, né? Porque é uma linguagem muito, como que a gente pode falar? Requintada, porque o português é requintado. A mais Mas a gente complexa de todas, conversa, né? né? Mas nossa, sem comparação. Bom, então o Teacher Cadu está liberado, Teacher, o nosso mestre de hoje, ele que vai guiar vocês nessa jornada incrível. Ele vai falar sempre a diferença das provas. Pode abrir o slide, Teacher, pode começar seu show aqui. Eu tenho certeza que quem está nessa sala hoje está buscando mudança, e a mudança começa com atitude. Hoje, nosso primeiro passo é conhecer um pouco as provas. Gente, essa prova, eu acho ela, opinião minha, né? Um pouco ingrata. Por quê, Vivi? Porque você tem que dominar a estratégia, principalmente a do tempo. Então, por exemplo, se você falasse assim comigo, se eu tivesse 6 horas para fazer a prova, eu tirava total. Com certeza, eu não discordo de você e eu fico assim, revoltada com isso. Só que ao mesmo tempo que você está ouvindo a instrução, porque a cada etapa da prova você vai ouvir uma instrução. Só que nessa instrução, se você prestar atenção na instrução, acabou sua prova, tá? Porque você não vai ter tempo de estar à frente. E não dá tempo. Por isso que eu falo que é ingrato. Porque seu cérebro fica assim, por isso que é tão difícil tirar uma nota alta, porque a nossa luta hoje não é apenas com o inglês, é contra o relógio. Então, quanto mais você conhecer a etapa que você está enfrentando naquele momento, mais tempo você vai ganhar para que você consiga, enquanto você está ouvindo aquele áudio ali, aliás, você está assim, né, fingindo que está ouvindo o áudio de instrução ali de 1 minuto, você está nas questões lendo. Por quê? Na hora que começar o áudio, você já sabe as questões e você precisa prestar mais atenção. Outra coisa, no IELTS, é uma prova muito, gente, de eliminação. Eu ia falar adivinhação, mas é eliminação, na verdade. Então, assim, você dá uma lida ali, meio que você já risca aquelas que são, assim, grotescas, que você fala, "Ó, isso aqui não vai cair." E foca naquilo que está mais dentro da sua perspectiva ali de áudio e tal. Quando o teacher vai começar a falar sobre elas, e aí quando ele for passando pelos skills, aí eu também vou completando a minha visão, tá? Teacher, palco é seu. Ok, Pode ok. se apresentar, meter bronca. Bom, para aqueles que não foram meus alunos ainda, que eu já percebi que tem vários alunos aqui que já passaram comigo aí, né? Mister Borsato, Mister Jairo, né? É, bom, eu sou o Teacher Cadu, já trabalho há algum tempo aí com a Vivi, ah, tanto na questão do IELTS CELPIP, como também na entrevista de emprego, né? Eu preparei para vocês o slide para hoje, mostrando as principais diferenças entre as provas e o que que cada uma vai avaliar de vocês, tá? Porque é muito importante que vocês conheçam como elas funcionam e também para vocês pegarem algumas dicas de estudo para cada das skills, tá? Então, a primeira parte que vocês precisam para poder fazer a prova com excelência é conhecer como as provas funcionam, ambas, tá? Elas têm muitos pontos onde elas são semelhantes, mas tem alguns pontos onde são diferentes e também vão ter essas diferenças de complexidade que nem a Titi Vivi mencionou, tá? Vamos iniciar então. Tá dando para todo mundo ver o slide aí, tá certinho? Ok. Então, ó, os pontos principais de hoje: como funcionam as provas, quais as diferenças entre as duas, quais são as etapas do IELTS e do CELPIP, dicas de preparação para as etapas de cada e o que abordaremos no curso. Vamos lá, etapas do IELTS. A gente tem o speaking, listening, reading e writing.
respectivamente, fala, audição e compreensão, leitura e escrita, tá? Cada uma delas tem sua forma de ser avaliada em cada uma das duas provas, tá? No CELPIP também são as mesmas skills, tá? Começando pelo speaking, então. Isso aqui, pessoal, é uma análise que eu fiz a partir da prova que eu fiz, tá? Eu fiz a do IELTS, mas a do CELPIP também é bem semelhante nesses pontos que eu pesquisei aqui, tá? Então, vamos lá. A parte de speaking da prova do IELTS leva em torno de 15 minutos. A prova é agendada, geralmente em um dia diferente da prova escrita. Em alguns casos, ela pode ser no mesmo dia. No meu caso, foi no mesmo. O speaking do IELTS é uma avaliação muito formal. O examinador lê uma série de perguntas pré-selecionadas num papel e grava todo o áudio. Na verdade, é uma lista aleatória de perguntas sobre assuntos complexos e sobre outros muitos básicos, onde você mora, esse tipo de coisa. Em alguns temas, o examinador se prende mais à emenda na sequência outras questões. Em outros, só pergunta uma coisa e já parte para o próximo assunto. Então, vocês podem perceber a partir daqui que é uma coisa bem, vamos dizer, aleatória. Não tem como prever quais perguntas vão ser feitas para vocês, mas a gente tem acesso a algumas listas de perguntas que podem ser utilizadas para praticar, tá? São perguntas que são bem comuns no IELTS. Já no CELPIP, pessoal, o speaking do CELPIP, ele é dividido em 8 tarefas, tá? São 8 tarefas distintas, cada uma numa situação diferente, tá? A primeira é descrever uma experiência passada, depois vem fazer uma previsão, depois eles te mostram uma imagem, você tem que descrever essa imagem, tá? A do CELPIP ela também vai durar cerca de 15 minutos também, tá? Vocês têm pouquíssimo tempo de preparação no CELPIP para speaking, tá? O speaking do CELPIP eles te dão por volta de 30 segundos para preparação, tá? Por exemplo, você tem 30 segundos para olhar a imagem e já imaginar o que você vai descrever. Nesse ponto de speaking do CELPIP, eu já indico o pessoal fazer o quê? Não façam anotações de texto comum, tá? Quem não é familiarizado com mapa mental, eu vou ensinar vocês a fazerem, porque o mapa mental ele é mais rápido e se você for escrever tudo que você for dizer, na hora que os 30 segundos não vão ser o suficiente, tá? O mapa mental já funcionaria bem melhor aí nesse ponto, tá? Já no IELTS, você vai ter a primeira tarefa, que é como se fosse uma entrevista, eles vão te fazer algumas perguntas. Nesse ponto, é diferente de uma entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego, eu indicaria a pessoa entregar o que consegue, que é tentar evitar encher muito o texto, falar o que foi perguntado. Já na prova do IELTS, eu recomendo desenvolver. Por exemplo, te pergunto qual que é a sua cidade, em que cidade você vive. Aí você vai falar, eu moro em Betim. Não é o suficiente para ser avaliado, tá? É muito pequeno, muito curto. O ideal é ampliar isso aí. Você falar, é uma cidade situada em tal lugar, ela tem tantos habitantes, é uma cidade muito bonita, parará, parará. Tem que desenvolver, tá? Nessa parte da entrevista. Segunda tarefa do Speaking do IELTS vai ser um cue card que eles vão te entregar com um tema específico para você pensar a respeito e falar sobre esse tema. Você tem 1 minuto para pensar e 2 minutos para falar sobre esse tema, tá? O tema também é completamente imprevisível, mas a gente também tem alguns exemplos que podem ajudar bastante. E a terceira vai ser um long term a respeito daquela tarefa 2. Então vocês vão desenvolver mais sobre a tarefa 2 com as perguntas que o examinador fizer, tá? Lembrando que no IELTS vai ser um examinador, vai estar te perguntando mesmo presencial, e no CELPIP vocês estarão fazendo a prova através de um computador, tá? O listening do IELTS e do CELPIP, eles são bem semelhantes, tá? Vamos lá, aqui eu tenho um texto sobre o do IELTS. Ó, o listening. Alô, Oi? oi, teacher. Oi, teacher, sou eu. Sim. Lembrando ali, gente, no speaking, o seguinte: o que que faz a nossa nota aumentar ali no speaking, gente? Um,
saber viajar pelos tempos verbais, né? Por exemplo, presente, passado e futuro. Então, não errar regras básicas. Aí, teacher, eu sou muito básico no inglês, então vamos fazer o básico bem feito. Não quero ver errar tempo simples. Teacher, já consigo andar um pouquinho além. Então, vamos colocar alguns perfeitos ali na sua frase. Você vai ter que achar maneiras, porque tudo isso é estratégia, tá, gente? Então você vai encontrar maneiras de colocar ali um presente perfeito, um passado perfeito, um present perfect ali na sua frase. Outro ponto que faz aumentar a sua nota no speaking, expressões idiomáticas, né? Por exemplo, se você está falando, você sabe a palavra que você vai usar, mas aí você coloca uma expressão assim, it was on the tip of my tongue, estava na ponta da língua. Você já sabe, isso é um truque, só para que você coloque uma expressão idiomática ali. Então, de uma a duas já é o suficiente. Outro ponto, você aprender alguns phrasal verbs, né? Claro que você não vai soltar um phrasal verb aleatório no meio da sua frase que não vai servir para nada, não. Mas você tenta fazer algumas construções que ali você pode conectar uma frase à outra, já com aquele phrasal verb, por exemplo. Conectores, né? Conectores bem empregados. O que que é conectores, professor? Ó, você tem as frases. Você fala uma frase, ponto final, outra frase, ponto final. Conector, você vai ligar uma frase à outra sem o ponto final. Então, isso também soma pontos ali para você. Outra coisa que soma ponto, ser claro nas informações, sabe? Um storytelling, aquele contar a historinha bem clara, objetiva. Eu acho, teacher, que a gente até pode colocar um pouquinho ali de Star Method, né? Às vezes trazer Hum, ele do job interview para essa parte aí do speaking, tanto para o CELP quanto para o IELTS. sim. Ter assim, começo, meio e fim a nossa resposta de forma clara, tá? Porque aí As eles vão olhar. próprias linking words a gente está tirando do job interview e adaptando elas para a prova também. Então a gente vai ter material aí, inclusive, pessoal, vai ser colocado no Drive em breve aí. Vamos ter material sobre essas palavras, esses conectores que a Teacher Vivi mencionou. Exatamente. Essas dicas que eu estou passando, pessoal, quando eu estudei lá na Irlanda por pouco tempo, mas eu tive aula com uma examinadora do IELTS. Então, assim, essas dicas foram ela mesma que passou para a gente, tá? Então, é ficar ligado nessas dicas aí de ouro e com certeza você vai montar ali o seu áudio, sua escrita, né? Seu listening ali bacana, tá? Tem uma expressão também, tipo assim, sem sombra de dúvidas, né? Ter essas expressões que você, quando você começa a responder, é bem importante usar. O teacher vai passar tudo para vocês durante aí o curso. Sim. Ok, teacher, vamos para o Inclusive, listening. inclusive para as expressões idiomáticas, tá, pessoal? Que são várias. A gente está com o podcast, né? Que eu já adicionei ao Drive para o pessoal. Podcast The English We Speak, né? Onde eles explicam. Esse podcast já vai ajudar tanto no listening quanto no speaking, porque vocês vão estar ouvindo eles decorrerem das expressões idiomáticas em inglês. E ao mesmo tempo eles estão explicando como se usa, para que se usa essas expressões idiomáticas. Então a gente já tem 7 temporadas aí, são vários episódios, então vocês vão poder aprender muita coisa. Por exemplo, enquanto estiver no carro, indo para o trabalho e por aí vai, ok? Então isso aí vai ajudar vocês para bastante também, tá? Para utilizar, Hora da aula. right? Ok, também está incluso o dicionário de phrasal verbs. A gente também tem um dicionário de phrasal verbs que tem todas as explicações, os 147, os 143, perdão, mais usados, tá, do inglês. E eles têm, além da tradução do phrasal verb, tem os exemplos deles sendo usados em frases. Então, material para estudo vocês vão ter bastante, tá? Então, continuando aqui sobre o listening do IELTS funciona assim: É você ganha bom, uma. Hã? ô teacher, se você falou aí sobre ter bastante material, então eu vou ressaltar aqui o seguinte, gente. Fora o dia de aula, você precisa estar estudando.
né? Você não vai Sim, esperar todo milagre acontecer em 1 hora e meia, 2 vezes por semana, não. O teacher vai ser a bússola, mas você vai precisar também estudar por conta própria, para que seu cérebro tenha tempo de raciocinar, para que você consiga absorver, refazer. E tem um material lá que ele não consegue passar por cada página. Aquele material é para um estudo autônomo. O teacher vai passar pelos pontos importantes, mas o material que está lá é para um estudo autônomo. Então, quer dizer que na terça, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo é com você, beleza? Aí sim vai ter ó, um notão especial, porque pegando tudo que o teacher for orientando e colocando em prática, você com você mesmo, você se desafiando, aí sim você realmente está estudando para valer. isso aí. Ah, não, não As pode, não apostilas, tem como ser só as 3 horas, aqui é 1 hora e meia, não tem como ser só as 3 horas por semana, né, gente? Que é uma prova Lá extremamente no complexa. complexo, exato. E lá no, estão lá as no apostilas. nosso grupo oficial, na descrição do grupo, tem um drive que lá tem todo o material que a gente está falando aqui. Isso aí. Vamos lá então, pessoal, sobre o listening. O listening funciona dessa forma: você ganha uma folha com lacunas em branco para preencher com informações que vai ouvir nos áudios. Isto, tá? Se você for fazer o IELTS escrito, tá? Porque também tem a versão no computador, a versão digital, tá? E aí, se for o IELTS digital, ele vai ser semelhante ao CELP, porque é tudo no computador, tá? Mas em ambos você ganha uma folha de rascunho, tá? Então não precisa preocupar, não. Você não pode levar a folha para lá, tá, gente? Eles vão te dar uma folha. Tá? Tá, você ganha uma folha com lacunas em branco para preencher, com informações que vai ouvir nos áudios. São 40 questões para 4 áudios diferentes, apresentados na sequência. Uma conversa informal, uma descrição de um mapa, uma conversa acadêmica e o último, uma espécie de leitura em voz alta de um estudo acadêmico. Dura 30 minutos, com mais 10 minutos para preencher uma folha de gabarito. E o mais importante, no listening do IELTS, o áudio não é repetido, nem no IELTS e nem no CELP, tá? E aí, uma diferença crucial que tem do IELTS pro CELP é que cada um deles vai ter um ponto de complexidade aqui, tá? Geralmente, quando estudamos, a gente pega muita familiaridade com o inglês norte-americano, tá? Para quem vai fazer a prova do IELTS, o inglês é britânico, tá? O inglês do IELTS é majoritariamente britânico. Então, é interessante, por exemplo, aquele podcast que eu mencionei das expressões idiomáticas já ajudaria ali nesse ponto, porque esse podcast é britânico, tá? E também, para esse pessoal que vai fazer o IELTS, eu já indicaria um site que chama British Council, tá? No British Council você treina listening, speaking, tudo ali você consegue estudar a parte. Eu vou adicionar o link desse site no material, tá? Agora, para quem vai estudar, para quem vai fazer o CELPIP, a prova do CELPIP, o ponto de complexidade dela é o seguinte: no IELTS, você ouve o áudio e você vê as questões enquanto o áudio está tocando. Então você já consegue, de certa forma, saber o que tipo de informação você precisa retirar ali do áudio. Porém, no CELPIP, é onde ele se torna, o listening dele se torna um pouquinho mais difícil que o do IELTS, é isso, que você não vê as questões enquanto o áudio toca, tá? Vocês vão ouvir o áudio e depois vão ouvir as questões, tá? Então o CELPIP ele se torna um pouquinho mais complexo do que o IELTS nesse ponto, tá? Porém, para quem já tem costume e já tem o listening bom, isso aí não é nenhum empecilho, tá? E pro IELTS, para quem não tem costume com inglês britânico, eu já recomendo já de agora começar a procurar podcasts britânicos, começar a ouvir, né, alguma coisa, procurar shows de TV, tem muita gente que gosta de assistir, né, entrevistas, tudo mais, no inglês britânico, tá? Porque apesar de a gente pensar assim, é a mesma coisa, tem uma certa diferença na hora de compreender, né? A gente pensa assim, o inglês britânico vai ser mais fácil, porque o americano ele fala embolado, é mais difícil. De fato. Porém, para quem já tem o costume de ouvir um norte-americano, quando ele ouve o britânico, ele pode ficar perdido, tá? Então, para quem vai fazer o IELTS, é interessante já começar a se familiarizar com o inglês britânico, tá?
A prova de reading, galera, ela não difere muito de provas que a gente já faz aqui na nossa vida. Por exemplo, quem já fez o Enem, já fez uma prova, né? Já fez uma prova semelhante a essa prova de reading do IELTS e do CELP. A diferença é que vai estar em inglês, tá? É, nessa parte aqui, o que mais vai dar trabalho para vocês, o que mais pode afetar a nota, a habilidade de vocês de atingir a nota que vocês querem, é a gestão de tempo, tá? Porque são 4 sessões, os textos vão ser textos grandes, tá? Para ler, e as perguntas são sobre esses textos. E o que que acontece? A maioria das pessoas elas vão com a estratégia errada, que é de ler o texto inteiro, aí vai responder, aí volta, vai ler o texto de novo, aí vai responder, aí volta, vai ler o texto de novo. Pensem o seguinte, para quem vai fazer o IELTS, você tem 60 minutos. 60 minutos para ler todos os textos, para responder todas as questões, para revisar as questões e para preencher o gabarito. O que que vocês acham? É o suficiente 60 minutos para fazer isso tudo? Se eu for ler o Primeiro texto, texto que você lê já foi, pois é, que se eu são for, textos enormes. exatamente, tem questões que são grandes também. Então, assim, gente, se eu for ler o texto inteiro para ir lá responder, depois vou ler outro texto inteiro para ir lá responder, depois vou ler o texto inteiro e ir lá responder, lá se vão meus 60 minutos. Ah, teacher, mas eu vou fazer o CELP, eu não preciso preencher a folha de gabarito, né? Ah, sim, o gabarito vai te dar o quê? 5 minutos a mais? Não adianta, tá? Então, assim, a leitura. Existe técnica, tá? A gente tem duas técnicas chamadas Skim e Scam, tá? Cada uma serve a um propósito diferente, tá? A mais útil numa prova desse tipo é a Scan, tá? Porém, Skim também pode ser muito, já se mostrou muito útil em algumas questões. Então a gente também vai tratar disso. E outro detalhe é não ficar preso em questões que você não está sabendo responder. Não estou conseguindo responder isso aqui. Responde às próximas. Responde às próximas. Depois você volta ali, tá? Uma diferença de CELP Ente- para IELTS aqui. Na do CELP, em cada sessão, não adianta você terminar ela mais cedo, tá? Porque, digamos que eu estou na primeira sessão, tenho 8 minutos para fazer essa primeira sessão. Terminei em 5 minutos. Eu posso ir para a próxima? Não. Então, utilize esse tempo para poder ver o que que você está respondendo antes de marcar, tá? Vocês podem usar o gabarito de vocês para ir riscando ali, mas não marca nada. Depois, se você terminar mais cedo, volta ali e vai respondendo. Aí você pode, inclusive, pegar as questões que você pulou e rever, tá? Porque o CELP ele não te confere mais tempo por você terminar uma sessão mais cedo, tá? Você terminou a sessão, pronto. Você pode até pular para a próxima. Mas só que o tempo da próxima não vai ser acrescentado com o tempo que você poupou ali na primeira, tá? Então, a minha recomendação é, ao invés de pular para a próxima, aproveita que sobrou tempo e dá uma revisada na primeira, naquela etapa que você terminou mais cedo, tá? Já o Queria IELTS, falar um pouquinho, pode falar. teacher, queria falar um pouquinho dessas técnicas para deixar nosso momento aqui mais rico. Bom, essas técnicas que o teacher passou, uma, né, você vai ler assim, ó, o texto na diagonal. Teacher, como é que lê o texto numa diagonal? Título, subtítulo. Primeiro parágrafo, leia ele completo. Os demais parágrafos, você vai ler primeira frase, última frase, primeira frase, última frase. E a conclusão, que é o último parágrafo, também leia ele completo. No ladinho dos parágrafos, anote ali 2 a 3 palavrinhas. Nem anotar, às vezes, a palavra inteira, não. Um pedaço da palavra, que quando você bater o olho, você já sabe. Mais ou menos do que se trata cada parágrafo ali. Essa é uma técnica. Outra técnica, quando você estiver passando o olho, fazer um círculo em informações importantes. Porque no texto, igual, tem muita coisa assim, palavrinhas que é emenda para deixar gramaticalmente correto, são palavras sem importância. O que que é importante numa frase? Data, informação, isso é importante. Palavras de conexão não é importante, tá? Então, essa aí fica a dica para quando você estiver fazendo o seu reading. Ah, outra coisa, eles usam muitos sinônimos.
né? Então, às vezes, e informações subentendidas, inclusive no listening também. Um exemplo, vamos supor que tanto no listening quanto lá no reading está falando assim, a pergunta foi te falado ali no texto ou no listening, assim, ó, o dia da reunião é segunda, quarta e sexta. Aí no texto ou no listening ali está perguntando quais os dias que não haverá reunião, que no caso seria terça e quinta, que são os dias que está subentendido. Não foi mencionado, mas está subentendido porque foi dita outra coisa. E ó, Nenê, e muita coisa é o sinônimo, tá, pessoal? Palavras sinônimas. Uhum. Isso, inclusive já teve muita gente que relatou dificuldade em encontrar respostas para algumas perguntas no reading, que foi baseado nisso, porque na pergunta usou uma palavra, mas no texto estava utilizando um sinônimo dela. E isso aí já pode te quebrar, né? Então, ficar atento mesmo aos sinônimos também. A gente vai falar sobre um pouquinho de sinônimos. É claro, pessoal, que esse tipo de coisa não tem como a gente blindar vocês desse tipo de coisa. Porque imaginem só a gente pegar, se a gente conseguisse, né, pegar todos os termos, todas as palavras do inglês e todos os sinônimos para passar para vocês. Seria uma maravilha. Mas isso é impossível, né? Nem que a gente ficasse aqui 10 anos fazendo preparatório com vocês, tá? Mas a gente consegue já colocar esse alerta, né, e evitar de vocês irem, vamos dizer, com a guarda baixa, tá, para fazer a prova. Outra coisa que acontece também no, no listening, bastante mais no listening do que no reading, é a resposta que muda. Como assim a resposta que muda? Às vezes você tá ouvindo um áudio de um rapaz que chegou na lanchonete e pediu um café e tá perguntando o que ele pediu. Aí você, mais do que depressa, vai lá e marca café. Só que aí, no meio do áudio, ele vira assim: "Ah, Actually, I would like a tea." Nossa, ele mudou. E agora? Já marquei a resposta. Tem que tomar cuidado com isso também, tá? Isso acontece muito, tá? Ó, mas tem que usar tudo. Eu não posso parar de novo. Teacher, tenta colocar o Fred no mute aí, please. Fred, deixa eu ver. Prontinho. Bom, vamos lá. Próxima etapa. Próxima etapa seria o writing, tá? Mas primeiro a gente vai ver aqui o que é importante no writing. Tá? Escrever não requer dom, requer prática. Tem muita gente que fala: "Ah, professor, mas eu não tenho dom de escrever." Hum, Escrever não é dom, é prática, tá? Da mesma forma que, da mesma forma que se você não tem costume de, por exemplo, cozinhar, a primeira vez que você for cozinhar, você vai ter mais dificuldade de fazer uma comida boa, né? A mesma coisa é escrever, gente. Não é dom, é prática. E muitas vezes, né, o que dificulta bastante a gente numa prova de writing é que muitos dos trabalhos que as pessoas têm hoje em dia não envolvem escrever diariamente, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que no trabalho tem que escrever diariamente, mas é muito raro, né, a pessoa ter esse tipo de necessidade no trabalho. E também, né, muitas pessoas não têm mais o hobby de ler, né? Não tá cada vez mais escasso esse hobby de ler. Mas o que que tem a ver, professor, ler e escrever? Tem tudo a ver, tá, gente? Tem tudo a ver. Se você não tem prática de leitura, você não conhece estruturas. Por exemplo, se eu gosto de ler contos, eu sei como estruturar um conto. Se eu leio artigos, eu sei escrever uma dissertação. E é isso o que essa prova vai exigir de vocês, uma dissertação, que nada mais é do que um texto que possui início, meio e fim, tá? A gente chama de tese, síntese e antítese, tá? Isso vai ser mais bem explicado para vocês como funciona, mas só que ambos o IELTS e o CELP, eles vão ter duas tarefas para vocês de writing. A primeira tarefa é escrever uma carta ou e-mail, tá? O e-mail também ele tem a forma correta de se escrever a carta ou e-mail. Carta e e-mail é quase a mesma coisa para fazer, tá? E depois vai ter uma redação, tá? A redação é um texto argumentativo dissertativo, tá? E esse tipo de texto, uma vez que você domina a estrutura, fica mais fácil, tá?
O importante é primeiro saber a estrutura, como estruturar esse texto, tá? Porque se eu já chegar a escrever do jeito que eu acho que é, eu já tô perdendo ponto ali, já tô possivelmente zerando, tá? Agora, sabendo a estrutura, já vai ajudar bastante. Claro que a leitura também, a prática de leitura vai ajudar também no writing. E também uma coisa que a gente vai fazer semanalmente, que é as redações guiadas. Eu vou guiar um tema para vocês e vocês vão, toda semana vocês vão me mandar. Inclusive, eu gostaria de abrir um espaço aqui sobre as redações, pessoal. É, vocês têm até uma semana depois que acabar o curso para me enviar as redações. Ótimo. Mas, gente, tentem o máximo possível me enviar semanalmente, tá? Porque às vezes junta ali 6, 7 alunos, todos mandando a redação no final do curso. Até eu conseguir corrigir a redação de todo mundo, gente, leva muito tempo, tá? Leva tempo demais. Então, se você deixar para a última hora, corre o risco de você ir fazer a prova sem o meu feedback da sua redação, porque vão ser várias redações. Aí você acumula 20 redações ali. Chega no final do curso, você manda 20 redações, aí outro aluno manda mais 20, aí outro manda mais 20. Então, assim, isso leva tempo. A análise da redação, ela leva muito tempo. O feedback é sempre fora de aula, tá? Eu não vou mostrar as redações de vocês na aula aqui, não vou expor a redação de ninguém. Mas para fazer esse feedback para vocês, isso leva tempo, tá? Então, quem conseguir, eu sei que todos têm suas responsabilidades, às vezes não é possível, mas quem conseguir não acumular, né, vai melhorar para mim, e melhora para vocês também, que vão ter um feedback mais rápido, tá? Ô, Tite, eu estava aqui agarrada, mas você comentou que é importante quando a pessoa estiver fazendo o writing dela em casa como dever, ela colocar tempo, Ah, sim, tem que ela cronometrar. deixar o cronômetro, Tem que ser faz o cronometrado. cronômetro. Isso. Às vezes, nas primeiras ali, você pode ter o tempo que você quiser, só para que você aprenda a estruturar o texto. Após você saber que o texto, o título tem que ter o título, depois tem que ter o primeiro parágrafo, que é a ideia, né? As ideias que você vai desenvolver nos próximos parágrafos e o levantar da questão. Segundo parágrafo, desenvolver uma questão. Terceiro parágrafo, desenvolver a segunda questão. Quarto parágrafo é a sua conclusão. Você vai pincelar na primeira, na segunda e dar a conclusão ali no último parágrafo. Até você aprender assim, não, eu estruturei, agora é um e-mail, eu começo assim, vou no meio e finalizo assim. Nesse começo, as primeiras, né, tudo bem, que aí você está aprendendo a estruturar o seu texto. Depois que você aprendeu a estruturação, que é começo, meio e fim, o que que tem que ter em cada parte, aí sim você pode cronometrar. Porque a matemática, vamos dizer assim, a fórmula do texto, você já sabe, você já aprendeu. Agora, o tempo de escrever você precisa cronometrar, porque você não vai. Vamos supor, eu escrevi um excelente texto e usei 1 hora e meia para escrever. Você não vai ter esse tempo. No IELTS são dois textos, né? Um de 150 palavras e outro de 250. Então, você tem 1 hora para fazer. Então, você precisa, eu estou fazendo agora o de 250 palavras. Então, cronometra. A gente fala, gente, é o seguinte: estuda o mais difícil. Mas eu vou fazer o CELP. Estuda o mais difícil ali para o IELTS, porque se você estuda o mais difícil, o CELP, que é um pouco mais fácil, você vai tirar de letra. Mas estar atento aos requisitos de cada um é importante, porque aí você se dedica mais a um certo tipo de texto do que outro. Exatamente. Inclusive, já aproveitando a deixa, quando o pessoal for fazer, tá? Quando vocês forem estudar, gente, ou praticar a redação, o que que eu recomendo? Para a carta, cronometra 15 minutos, não mais do que isso. Não gaste mais de 15 minutos na carta, eu vou explicar por quê. Bom, 15 minutos mais 30 minutos para a redação. Por que essa estrutura é interessante?
Porque você faz a carta com 15 minutos, usa 5 minutos para poder fazer a revisão dessa carta. A redação, 30 minutos, mais o restante que sobrar da sua 1 hora para fazer a revisão, né? Mais os outros 15 minutos para fazer a revisão da redação. Por que que é importante você deixar esse tempo para revisão? É onde eu lapido o texto. Como que eu vou lapidar o texto? Você vai escrever ele primeiro, fez ele todo. Depois você vem procurando incongruências, palavras escritas errado, esse tipo de coisa. E também, o pulo do gato tá aqui, ó. Você vai procurar palavras que se repetem muito ao longo do seu texto. Essas você vai trocar elas ali por um sinônimo, tá? Porque quanto mais eu vario o meu vocabulário, mais domínio sobre a língua eu demonstro naquela redação. E isso com certeza vai angariar pontos para vocês, tá? Então, por isso é interessante vocês treinarem, né, a fazer a carta em 15 minutos e a redação em 30, tá? Sempre assim. Sempre assim. Ah, professor, eu vou querer usar 50 minutos para redação. Olha, então você vai ter só 10 minutos para fazer a carta e não vai ter tempo nenhum para poder rever. Ah, eu vou usar 30 minutos para a carta, 30 para redação. Você vai fechar a sua 1 hora inteira. Então você não vai ter tempo de rever nenhum dos seus dois textos, tá? Então por isso que já no treinamento vocês já vão utilizar o cronômetro para vocês verem ali o domínio de tempo de vocês. Outra coisa, eu vou fazer o IELTS escrito. Adianta eu treinar digitando? Não. Você vai fazer escrito. Uma habilidade é digitar. Escrever é outra habilidade completamente diferente. Ah, eu vou fazer o CELPIP. Adianta eu treinar escrevendo? Não, que o CELPIP é digitado. Mas o IELTS tem uma versão digitada, né? Vocês têm que se atentar em qual que vocês vão fazer. Se vocês vão fazer a prova física do IELTS ou se vocês vão fazer ela no computador, tá? O IELTS tem essas duas opções. O CELPIP já não tem. O CELPIP é 100% digital, tá? Então vocês têm que praticar aí de acordo com a prova que vocês vão fazer. Exceto as nossas redações que eu vou passar de homework, que elas todas vão ser entregues para mim em um documento do Word ou em PDF, tá? Então vai ser sempre digitado para facilitar aí para fazer a análise de feedback, né? Porque é, tem muita gente que às vezes a gente tem dificuldade de entender a letra, né? Então vamos fazer ele digital mesmo, os trabalhos aí. Mas para quem for fazer a prova, por exemplo, do IELTS, treina ali escrever em uma folha branca ou no caderno, tá? Tenta escrever, fazer o texto escrito. Very good? Bom, a gente já falou do cronômetro. Vamos lá, principais E semelhanças. hein, Assim? teacher, eu tô aqui tentando buscar na memória dicas ali do CELP. Em alguns lugares, tá, pessoal, que eles aplicam o CELP, às vezes a tela do computador, ela fica toda escura, sabe? Quando passa ali 2, 3 minutos que você está lendo, por exemplo, e aí a tela fica toda preta, né? E aí, quando você mexe com o mouse, leva um tempinho para ligar. Igual a gente, a última vez, teve um candidato que ficou um pouquinho prejudicado nisso, porque ele estava lendo, não mexia o mouse, e o computador pensava, "Ah, não tem ninguém aqui", e a tela escurecia. E aí, quando ele mexia, levava não sei quantos segundos para ligar de novo. Ele achou que aquilo ali prejudicou ele demais e ninguém avisou ele disso. Então, se você está ali, fica meio que mexendo assim com o mouse de vez em quando para sua tela não ficar preta. E já me falaram que em alguns lugares também, não é, são todos, né? Mas que às vezes quando você está digitando o seu texto, se a palavra tiver um misspelling ali, tipo, você digitou ela errada, às vezes fica vermelhinho. Então, aí aquilo ali pode te ajudar. Não sei se são todos, às vezes é o computador da escola que tinha um corretor ali. Então, cada escola é de um jeito, né? Isso, Que vai quando isso aplicar. acontece, é uma falhazinha de sistema, porque o CELPIP ele deveria desativar o corretor. Mas se Ah, acontecer, sim. vocês podem usar ao seu favor, tá? Que aí já não é culpa sua, entendeu? Ah, então fica a dica aí, pelo menos do mouse, que a gente não sabe como que é o computador aí da escola que você vai fazer. Pessoal, a minha câmera desconectou aqui, tá instalando o drive novo dela aqui, daqui a pouco ela liga de novo, tá? Não assustem, não. Vamos lá então, principais semelhanças de Hades e Celpip.
É semelhança ou diferença? Diferenças, perdão. Ah, tá. Vamos lá. Sessões das provas. O listening do IELTS são 30 minutos mais 10 minutos para transferir as respostas para a folha de respostas. Então vocês têm um tempo aí para transferir as respostas para as folhas de resposta. Inclusive, eles te dão um tempo para olhar as questões, eles te dão um tempo para rever as questões também, tá? Então no listening o IELTS você pega um pouquinho mais leve. No reading, leitura, 60 minutos, tá? Para fazer o reading. E aí, nossa, é bastante tempo, né? Cuidado, gente, de pensar que o reading é bastante tempo. Vocês têm 60 minutos e vocês veem que aqui não está descrevendo mais 10 para transferir as folhas para o gabarito. Não tem. Então, os 10 minutos, ou melhor, o tempo de você colocar as respostas no gabarito, ele está incluso nesses 60 minutos. Por isso que eu digo, a gestão de tempo aqui no reading, ela é crucial, tá? O writing são 60 minutos também, tá? E aí eu vou ensinar vocês a dividir, vou falar para vocês a divisão mais ideal aí para distribuir, né, o writing. E o speaking, que é a fala, é de 11 a 14 minutos, que é geralmente realizado em um dia separado ou no mesmo dia da prova. Agora vamos Ô, para o teacher, CELP, sim? uma pergunta aqui. Quando você está fazendo ali com o pessoal, né? Você, vamos supor ali no reading, você coloca o texto ali na tela, por exemplo, as perguntas, e aí você determina e fala assim, ó, acha a resposta um em X minutos para mim. Sim, a gente faz, Você faz assim. principalmente nos treinamentos de scan. Uhum. Que a gente E faz aí bastante treinamento de depois scan. você discute com eles, ó. Depois, mas você faz isso por questão, né? Isso, depois que a gente pega um bloco, isso é até interessante, pessoal, presta atenção em como que vai funcionar. A gente, no treinamento de scan, para vocês aprenderem a fazer scan na hora de fazer o reading, a gente vai pegar um bloco, um trecho de um texto e um bloco de perguntas referente a esse trecho. Eu faço a divisão do tempo baseado no tempo da prova e coloco esse tempo para vocês acharem as respostas. Depois a gente corrige, vê se estavam as respostas corretas. E aí a gente volta, eu volto, né? No texto mostrando onde está cada questão e como que eu faria no esquema para encontrar a resposta dessa questão. Ou para Ótimo. determinar se a resposta não está no texto, porque tem muitas questões que tem a opção, né? Not given. Not given é quando não tem a questão no texto, não tem a resposta no texto. E isso é difícil, porque muita gente às vezes fica procurando a vida inteira ali, sendo que a questão não foi respondida lá, tá? E como determinar o not given também. Geralmente, quando a questão apresenta uma opção de not given, geralmente ela é a opção certa. Geralmente é, tá? Porém, vocês não podem se guiar só por isso, vocês não podem confiar nisso 100%. Então, como eu vou determinar? Eu não vou ficar procurando a resposta por muito tempo. Se eu já estou procurando ela há um tempo e não encontrei, vou marcar not given. Estou me arriscando a errar essa questão? Estou me arriscando a errar essa questão. Porém, se eu ficar muito tempo ali e perder a chance de responder outras questões mais para baixo, vai ser mais prejudicial do que eu errar aquela. Entendeu? Então, às vezes, é igual jogar xadrez. Às vezes a gente sacrifica a rainha, que é uma das peças mais importantes, para poder vencer, para poder vencer a partida. A mesma coisa a gente faz nessas provas. Então, quando tem a opção de not given, você tem que determinar, você tem que ser rápido em raciocinar se a resposta foi dada ou não ali no texto, tá? Então, a gente também trabalha em cima desse tipo de situação. Vamos lá. Tá, para writing são 60 minutos, né? Como eu tinha dito, e para speaking de 11 a 14. Tá, agora no CELP, para o listening, é aproximadamente 47 a 55 minutos. Então ele é um tempo bem parecido com o listening do IELTS. Ele vai ter ele por volta de 15 minutos a mais do que o listening do IELTS, tá? O listening do CELP, como eu disse, ele não mostra as questões enquanto o áudio está tocando, tá? Só que, porém, os áudios eles são cortados, tá? Então você não vai ouvir o áudio inteiro de uma vez para responder várias questões sobre ele, não. Você ouve um trecho, responde algumas questões. Ouve outro trecho, responde algumas questões. Vai ser dessa forma. Mas as questões só são dadas a vocês depois que já ouviram o áudio. E lembrando, nenhuma das duas provas permite repetir o áudio. Então, concentração no máximo, tá, gente? Reading, né? A parte de leitura, 55 a 60 minutos. Um tempo bem parecido aí com o IELTS também.
Com a pequena vantagem de que você não vai precisar preencher um gabarito. Writing. 53 a 60 minutos, bem parecido também. O writing do IELTS e do CELPIP são parecidos, porém o IELTS é muito mais criterioso no writing do que o CELPIP, tá? A avaliação do texto do IELTS, ela é mais pesada, até por ser um modelo britânico, né? Os britânicos são bem mais cultos, né? Então, para quem vai fazer o IELTS, pode focar bastante aí no writing também, tá? Porque o writing no IELTS, ele é mais criterioso. E o speaking, que é a fala de 15 a 20 minutos de fala também. E é como eu disse, ele vai ser diferente do speaking do IELTS, porque o IELTS vão ser três tarefas, tá? O IELTS vai primeiro pegar a entrevista, onde vão fazer as perguntas, depois vai vir o cue card, que vocês vão responder sobre um tema que eles vão lidar. E por último, vocês vão responder perguntas sobre o tema da atividade 2. Já no CELPIP, são 8 tarefas, tá? Cada uma com um objetivo diferente, tá? Inclui, inclusive, ver uma imagem e descrever essa imagem, tá? Mas, relativamente, é mais fácil, tá? É relativamente mais fácil porque são coisas mais simples para responder no speaking do CELPIP, tá? Então, pode ser que alguém se assuste aí quando ser 8 tarefas, mas são 8 tarefas mais curtas e bem mais simples que as tarefas do IELTS. Tá, então vamos pro formato, ó. O listening do IELTS são 4 partes com 40 perguntas no total. Geralmente, vocês vão responder 10 perguntas sobre cada áudio, tá? Reading, 3 sessões com 40 perguntas no total, tá? Então, essas 3 sessões então, vão ser 3 textos grandes, tá? E as perguntas estão divididas entre esses textos. Writing, são duas tarefas, uma redação curta e uma redação mais longa. A redação curta geralmente vai ser um e-mail ou uma carta, e a longa vai ser um texto dissertativo. Isso é semelhante também no IELTS e no CELPIP. O speaking, entrevista individual com o examinador composta por 3 partes: introdução e entrevista, uma tarefa longa duração e uma discussão, tá? Que é como eu havia explicado. Já no CELPIP, teremos 6 partes no listening, incluindo conversas cotidianas e situações de trabalho. Então você vê que ele é mais cortadinho do que o IELTS, por isso que ele dura um pouco mais tempo também, tá? Reading, são 4 partes, incluindo correspondência e leitura de diagramas, tá? Vão ter diagramas, vão ter imagens, tem tabelas às vezes tem gráficos também. E isso também facilita um pouquinho no reading do CELPIP, porque encontrar informações em gráficos e tabelas vai ser muito mais fácil do que num texto complexo, tá? Mas isso não quer dizer, tá, pessoal, que no CELPIP não vai ter os textos complexos. Tem, tá? Mas só que ele apresenta mais gráficos e tabelas do que o IELTS. O Writing. Duas tarefas, um e-mail e uma resposta a uma pesquisa. Tá, teacher, você falou que é semelhante o IELTS e o CELPIP nessa questão, mas aqui está dizendo que a resposta é uma pesquisa, então não é uma dissertação. Na verdade, sim. As perguntas que vão ser feitas nessa pesquisa, elas vão levar vocês a descrever uma dissertação, tá? O que vai facilitar a vida de vocês aqui é que o CELPIP ele já te guia para fazer na estrutura certa, porque a primeira pergunta vai ser uma coisa que vai te levar a uma introdução. A segunda pergunta já vai ser o desenvolvimento do argumento um e por aí vai. Então o CELPIP ele já vai meio que te guiar a fazer a redação. Já o IELTS ele vai te exigir colocar essa estrutura da forma correta. E o speaking são 8 tarefas, incluindo apresentação pessoal, descrição de uma cena e tomada de posição. Então, dentre as tarefas que vamos ter no speaking do CELPIP, dentro das 8 tarefas, vai acontecer essas situações aqui: apresentação pessoal, descrição de cena e tomada de posição ou tomada de opinião, tá? Então, mesmo que o speaking do IELTS seja, do CELPIP tenha mais tarefas, ele é mais simples do que o speaking do IELTS, porque você não tem que decorrer de temas, né, tão complexos. Aqui você vai dar mais a sua opinião sobre alguns temas. Então, isso facilita um pouco para quem for fazer aí o CELPIP também. Então, em um overview, né, vamos dizer assim, olhando por alto,
O único ponto onde o CELPIP é mais difícil do que o IELTS é no listening, tá? Porque no listening do CELPIP você não vê as questões enquanto o áudio está tocando. Já no IELTS você vê. O resto, o IELTS vai ser um pouco mais complexo do que o CELPIP, ok? Os tipos de IELTS, vamos lá. A gente tem o Academic, que é voltado para quem deseja estudar em instituições de ensino superior. E, ó, graças a Deus, a minha câmera voltou a funcionar. E o General Training, que é voltado para imigração, trabalho e outras situações não acadêmicas. Então, para quem pretende migrar a trabalho, o IELTS é o General Training, tá? Se alguém aí tiver com a intenção de fazer o IELTS para poder estudar fora, né? Aí já o mais indicado é o Academic. Já no CELPIP, a gente tem dois tipos de CELPIP. O CELPIP General, que é voltado principalmente para imigração e trabalho, e o CELPIP General LS, que é apenas Listening e Speaking, usado para certas categorias de imigração. Isso aqui muita gente quando vê fica tentado. Nossa, então eu posso fazer o LS. Não, gente, vocês têm que olhar de acordo com a vaga de emprego que vocês estão buscando ali. A maioria não permite. Repetindo, a maioria não permite o CELP-PLS. São bem raras as oportunidades de emprego que aceitam o CELP-PLS, tá? Porque quando você treina só o listening e speaking, eles estão avaliando só a sua capacidade de ouvir e entender e só a sua capacidade de falar. E aí, é até pesado falar isso, pessoal, mas quem só sabe ouvir e falar, ela é o quê quando ela vai para um país que o idioma é inglês? É analfabeto, tá? Se no inglês eu só sei ouvir e falar. Eu não sei escrever e nem ler. E aí? E aí que em outro país, num país onde o idioma oficial é o inglês, eu sou considerado analfabeto, tá? Analfabeto funcional. Então, a maioria das vagas de emprego não vão aceitar o CELP General LS, tá? Então, já fiquem aí atentos nisso aí, tá? Muita gente fica tentada a querer fazer só esse, mas esse aqui é um tiro que sai pela culatra, tá? Muitas vezes é um tiro que sai pela Teacher, culatra. Sim? outra coisa, pessoal, o seguinte, eu vejo também muita gente querer cortar o caminho, sabe? Não adianta. Essa prova, ela é uma conclusão de um aprendizado que você já está vindo tendo há Tentando algum estudar tempo. aqui, mas tá Não difícil. adianta eu entrar nesse curso para aprender inglês. Você pode entrar, mas nas primeiras aulas você vai pedir para trocar a turma porque você não está entendendo nada. Porque isso aqui já é o final ali ou a metade da sua jornada, tá? Então, para quem está mesmo no começo, vamos fazer o Made Easy, que inclusive tem turma nova agora em janeiro, né? Então, o Teacher Cadu, ele fica com os mais experientes no idioma para treinar o IELTS e o CELP, e os iniciantes já se matriculando para começar no na nossa plataforma FlexG e entrar de cabeça em janeiro, tá? Com a turma nova. Aí sim, depois que você vencer o nosso primeiro livro, aí beleza, você mesmo vai sentir essa autoconfiança, né? Igual o William, que tá aí, o Jairo, de encarar um IELTS e um CELP, tá bom? Então, é desejável um conhecimento de nível intermediário, no mínimo um A2 ali para B1, B2, tá? Sim. Inclusive, durante as aulas do curso de IELTS CELP, eu vou mostrar para vocês algumas tabelas que comparam, né, os bands do IELTS, e os CLBs do CELP com o sistema inglês, que é o A1, A2, B1, B2. E a maioria das profissões exige ali um nível B2, aí. E, gente, não tem como você pegar ele sem nunca ter estudado inglês e tirar uma nota de nível B2 na prova. Não tem como. Ah, Isso é pegar inclusive, eu dinheiro e tenho um fazer isso aqui, relato. ó. Não, eu tenho um relato. Esse ano, tá? Não estou dando exemplo velho, não. Estou dando exemplo atualizado para vocês. Um candidato me falou assim: Ô, Vivi, eu já é a terceira vez que eu faço IELTS e não saio do 3. Eu falei, isso é porque você precisa melhorar a sua base. Não adianta pagar. Você só está enriquecendo lá o Mister IELTS e o Mister CELPIP. Porque Pois é. não adianta só fazer prova. Adianta você
focar um período na sua base e depois ir lá e fazer seu teste para ver como é que você Isso. está. Nesse processo de migração, que eu acredito que a maioria de vocês aqui, a nota hoje ela é 5, tá? Ela já foi 4 agora, ela subiu para 5. Então, tá ficando mais difícil dar o tomé no Mister IELTS e no Mister CELP, não tá tendo Uhum. jeito mesmo. Então, construa a sua base bem feita. E aí, quando você investe uma vez só. Igual eu falei assim, nossa, rapaz, se você tivesse pegado uma tentativa sua, você já tinha pago mais de um ano de curso aqui comigo. Um livro. E depois você ia fazer talvez a primeira, se você estiver muito nervoso, talvez uma segunda. E você teria passado. Não é o número de tentativas que vai fazer você tirar uma nota maior. Então, assim, não caiam nessa, por favor. O que eu estou aqui, eu quero valorizar o investimento de você. Então, eu vou te dar o conselho que eu acredito que eu daria para mim mesmo, tá? Isso. É como eu disse, você ir sem preparação nenhuma para fazer. E preparação que eu digo, pessoal, não é só esse curso aqui de preparatório, tá? Como a Titi Vivi disse, esse curso aqui é o encerramento, né, da jornada. Então, às vezes eu nunca fiz um curso de inglês, nunca estudei, não fiz nenhum book, tá? Muito improvável, tá? Muito improvável, não é querendo desanimar ninguém, mas muito improvável uma pessoa que nunca estudou inglês conseguir uma nota suficiente para emigrar, né? Então isso não é uma prova barata de se fazer. Se vocês já procuraram aí, vocês viram que não é um preço assim tão um preço, um valor que a gente dispõe todos os dias, né? Então, é pegar e rasgar dinheiro, tá, gente? Fazer isso. Ir sem ter estudado, sem ter uma base ali já definida, é rasgar dinheiro, tá? É rasgar dinheiro. E no mundo que a gente vive hoje, não estamos podendo nos dar o luxo de rasgar dinheiro, né, gente? Vamos lá. Considerações finais, então, sobre as provas, tá? O IELTS é uma escolha mais global, aceita em muitos países e por diversas instituições ao redor do mundo, oferecendo tanto formato acadêmico quanto o geral. Pessoal, para quem não tem como objetivo só o Canadá, o IELTS é muito mais indicado, que o IELTS ele vai ser aceito em muitos países, tá? Já o CELPIP, ele é focado para o Canadá, tá? Olha lá. O CELPIP focado principalmente em contextos canadenses, ideal para quem pretende migrar para o Canadá ou trabalhar no país. A prova é completamente computadorizada, incluindo a sessão de fala. Outro detalhe é que o IELTS ele tem uma disponibilidade muito maior nos estados do que o CELPIP. São, eu acho que, se eu não me engano, 3 estados só do Brasil que tem o CELPIP atualmente, e isso só nas capitais deles, tá? Já o IELTS você encontra em vários lugares para fazer, tá? Ah, professor, mas você disse que o CELPIP é mais fácil, então talvez compensa eu viajar de um estado para outro para fazer o CELPIP. Ele não é tão mais fácil a ponto de compensar essa viagem, tá? Se já tem ele na sua, na sua região, excelente, pode fazer o CELPIP, ele vai ser mais fácil em termos gerais, mas como eu mostrei para vocês, nem sempre ele é mais fácil que o IELTS, tá? E já se não tem disponível o CELP, você pode estar fazendo o IELTS também, que vai estar disponível em mais lugares, tá? Então, lá, a escolha entre IELTS e CELP dependerá de suas necessidades específicas, como o país para o qual você está se candidatando e o propósito, se é imigração, trabalho ou estudo. Hoje começa a aula, né? Para poder fazer a prova. Aí o cara tá dando a explicação primeiro de como vai ser as provas, com cada. Pessoal, é, dando umas dicas. Aí tem como Pessoal, rever a aula nessa depois de hora, eu novo. gosto muito de Então tirar a toda nossa aula vai ser foto assim, para né? Eu vou ver. registrar que todos estivemos aqui juntos, né? Quem me chamar ainda hoje, pega o valor de, eu não sei se todos que já estão aqui estão lá no grupo oficial. Mas quem não tiver, me dando um oi hoje, garante o valor de pré-venda. Agora, a partir de amanhã, nós já mudamos a tabela, justamente para valorizar a sua presença aqui conosco, tá? Então, quem quiser, pode dar um sorrisinho aí para mim. Quem não quiser, não tem problema, pode ficar com a câmerazinha fechada. Mas o pessoal sempre gosta de ver lá no grupo quem esteve aqui com a gente. Então, cadê o seu... Isso!
Deixa eu mirar aqui na gente. Olha lá, one, two, three, smile. Eu estava lá na entrevista, né, que eu fui a tradutora em YouTube. Aí eles sempre falam assim, say cheese, né, que é, em traduzindo seria fala queijo, né? Mas cheese porque faz assim com a boca. Aí ela me perguntou como que a gente fala isso no Brasil. Eu falei assim, ah, a gente fala X. E aí no final sempre ela estava fazendo essa troca cultural aqui com a gente. Eu acho muito legal quando eles se interessam, né, em aprender algumas palavrinhas, porque É, acho que quem está lá tão nervoso sendo entrevistado acaba até dando aquela relaxada, né? Tipo assim, é o meu parça ali também, que ele está sabendo a mesma dificuldade que eu estou passando, é porque ele também passa para falar português. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma extraordinária. Olha, gostei demais, teacher. Você foi preciso nas informações, trouxe muita dica bacana aqui. Espero que todos vocês tenham aproveitado. E aí, agora, quarta-feira, já é a primeira aula oficial mesmo. Então, eu vou entregar vocês aí para o Teacher Cadu, que normalmente eu só apareço aqui na aula inaugural para ó, ver se está tudo certo, se vocês estão todos felizes aí. E qualquer coisa é só chamar a gente lá no privado, que a gente está com a atenção todinha para vocês, tá bom? Então, thank you, Teacher Cadu, por ter brilhado mais uma vez. E thank olha, you. cuide bem dessa turma, viu, Teacher? Que Com você vai ficar com certeza. eles 2 meses. Então, guys, thank you very much. Thank See you you. next Bye class. bye. Bye, Bye See bye, you. everybody. bye. See you on Thank Bye Wednesday. you. bye, Mr. Cadu. Bye bye. Thank you. Bye Bye bye. Thank bye. you. Good night.